Olá, meus amores! Nossa aulinha hoje de ciências, tá certo? Nós vamos concluir o nosso capítulo 5, lá do nosso livro 1, tá bom? Este livrinho vamos concluir hoje, tá certo? Prestem atenção que o assunto de hoje é bem legal, tá? Nós vamos falar lá na página 96. Vamos concluir o capítulo 5, falando de deficiência visual e as tecnologias, né? Que a gente está falando durante todo esse capítulo 5. Então, o que é uma deficiência visual? Tia, o que é uma deficiência visual? Deficiência visual é quando você já nasce ou adquire, ao decorrer dos anos, algum tipo de probleminha no seu olho. Você pode ter uma cegueira, baixa visão, você pode vir a ter problemas de visão muito sérios que podem acarretar na perca da sua visão ou perca parcial, tá certo? Perca total ou parcial. Aqui no livrinho de vocês está falando um textinho, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vou ler para vocês. A deficiência visual é a perda parcial ou total da visão, ou seja, é uma grande dificuldade ou uma incapacidade de enxergar o ambiente ao redor. A perda de uma parte da visão é chamada de baixa visão ou visão subnormal, e a perda total da visão é chamada de cegueira. Algumas pessoas nascem com deficiência visual, outras a desenvolvem no decorrer da vida. Neste último caso, que é quando a gente vai perdendo ao decorrer da vida, a deficiência pode ocorrer devido a um acidente, a uma doença como câncer, glaucoma ou diabetes. Por isso que essas doenças são tão importantes a gente ser diagnosticado cedo para poder a gente tratar da forma devida, para que não ocorra esses tipos de problemas depois, tá certo? Assim como ocorreu com surdos, a vida das pessoas com deficiência visual no passado foi bastante limitada. Mas, atualmente, depois de algumas conquistas e invenções, a qualidade de vida dessas pessoas melhorou, possibilitando-lhes um cotidiano com atividades variadas. Uma conquista importante para a educação e comunicação das pessoas com deficiência visual foi a criação do sistema de leitura e escrita chamado Braille. Esse sistema foi criado em 1824 por Louis Braille, um francês que perdeu a visão em um acidente quando tinha 3 anos de idade. Esse sistema representa por meio de pontos em relevo as letras do alfabeto e os números. No livro de vocês está mostrando o alfabeto todinho e os números em braille. A tia fez um cartaz bem legal para mostrar para vocês sobre o relevo e há uma frase em braille, tá certo? Tia, o que é autorrelevo? É quando a gente tem em uma superfície lisa algo, quando a gente passa a mãozinha, a gente sente aquele determinado altinho numa superfície lisa. A gente vai deixar uma foto para vocês saberem o que é aqui agora, tá bom? Ó, gente, aqui a tia fez esse cartaz, ó. Educação é a base de tudo. Ele está todo em braille. Cada letrinha tem uma representação, ó. São 6 pontinhos, tá certo? E aí, cada letrinha é marcada por 2 ou mais pontinhos, tá certo? Aqui está em braille, ó. Percebem que meus dedinhos estão enganchando, ó, que ele está em alto relevo. Esse cartaz inteirinho foi feito em alto relevo, para mostrar para vocês. Vou tentar mostrar aqui em alto relevo. Vocês estão vendo as bolinhas aqui, essas bolinhas pretas, elas estão mais altinhas, ó, do que aqui no papel, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um tipo de educação assistiva, que é a que a gente chama de uma acessibilidade, tá certo? Para quem é cegos, para quem tem baixa visão, para quem tem problema de cegueira, utilize o alfabeto em braille, tá bom? Esse cartaz ficou bem legal, não ficou? Eu queria que estivéssemos na sala para me poder mostrar para vocês, porque ficou bem interessante. Mas você pode fazer na sua casa, você pode pegar esse alfabeto em braille, pegar uma cartolina e um papel EVA, e aí você pode fazer o seu nome em braille. Aí você pode colocar as bolinhas de acordo com cada letrinha do quadradinho, do jeitinho que a tia fez, tá certo? Uma curiosidade que tem no livro de vocês
É no Para Ir Além, lá na página 97. Existe um museu na Espanha, o Museu do Prado, na cidade de Madrid, que tornou possível que os cegos conheçam algumas pinturas importantes da arte mundial. Com a ajuda de um equipamento tecnológico, o museu recriou as pinturas com superfícies em relevo que os cegos podem tocar e compreender. Então, o que aconteceu aqui? As imagens elas ficaram em alto relevo. E aí, quando a pessoa passa a mão, a pessoa consegue sentir aquela imagem, o que está acontecendo naquela imagem. Esse museu são para as pessoas que têm deficiências visuais, tá certo? Nós sabemos que a tecnologia ela pode ajudar muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E quem tem deficiência visual também não é diferente. Tem alguns computadores que são para salas apropriadas, que tem em escolas, que são chamados salas de AEI. É onde tem atendimento especializado para os estudantes que têm deficiência, tá certo? E aí o que acontece? Nessas salas, elas são equipadas com várias coisas, várias mídias e objetos educacionais para que eles possam ter acesso a uma educação de qualidade, tá bom? No computador, nós temos vários programas que podem ajudar as pessoas com deficiência visual. No livro de vocês está mostrando uma biblioteca online para pessoas com deficiência visual. Para ter acesso aos livros, pode-se escolher entre ouvir o áudio, um audiolivro, ou imprimir o livro em braille. Isso é bem legal, né? Conheça a biblioteca acessando o site dorinateca.org.br. Você pode entrar nessa biblioteca e conhecer. Se você tiver acesso no computador, no celular, entra, dá uma olhadinha e conhece todos os livrinhos que tem lá. Tem vários audiolivros. E aí você só escuta o livrinho que está sendo narrado e você pode passar para alguém que você conheça, que tem algum tipo de deficiência visual. Eu deixei lá no meu Facebook um audiolivro de um livro bem legal, também bem interessante. Eu vou mandar o link para vocês assistirem, tá certo? Um livro bem lindinho. Esse audiolivro eu fiz só para mostrar mesmo, para todo mundo que quiser se interessar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem nem tempo de ler um livro, mas se a gente coloca para tocar e vai fazer alguma outra coisa, a gente está entrando na história, a gente está prestando atenção, está ouvindo uma historinha, não é isso? Então, esse livrinho também é bastante legal por isso. E nós temos também os chamados podcasts, que também são da mesma forma. São áudios, onde a gente conta uma notícia, ou então tem historinhas, tem vários canais que tem podcasts que também são dessa forma, tá certo? Outra coisa bem legal que também tem na nossa cidade é lá no chão. Às vezes a gente passa pela praça e a gente nem percebe direito, mas tem umas borrachinhas pretas lá no chão, que tem umas bolinhas. Aquela borrachinha é para a pessoa que tem deficiência visual, para ela ela prestar atenção onde é que ela está pisando e para ela entender que ali é o final ou o começo de uma calçada ou de uma praça, tá certo? De uma rua. Então, lá em frente ao INSS também tem na mesma calçada esse tipo de alto relevo, esse tipo de piso com alto relevo, que é para poder a pessoa com deficiência visual, pessoa cega, se direcionar até a agência do INSS. Muitas vezes a gente precisa, né, se direcionar a esses locais. Então, né, quando vocês estiverem andando pela rua, vocês prestem atenção, que vocês vão conseguir ver, tá certo? Aqui no livro de vocês, na página 98 e 99, nós temos as instruções para fazer um bilhetinho em braille. Então, você pode fazer um bilhetinho em braille aí na sua casa, com a ajuda da sua mamãe, e mandar para ti uma foto bem linda do seu bilhetinho, tá certo? Você já vivenciou alguma situação com uma pessoa com deficiência visual ou teve contato com algum texto escrito em braille? Você já parou para pensar nas dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia? São diversas dificuldades que essas pessoas enfrentam, não é isso? Por não enxergar, às vezes a gente acaba, muitas pessoas acabam se machucando, parando em outros locais que não deveriam. E aí esse tipo de acessibilidade que a gente encontra na rua é muito importante nessas situações, tá certo? Vocês viram que a gente trabalhou bastante isso no nosso capítulo 5, né? A acessibilidade, seja da pessoa surda ou da pessoa com deficiência visual. É o que a gente está trabalhando hoje na aula. E isso é muito importante, tá bom? Lá na página 100,
está mostrando tecnologia, ciência e deficiência visual. A ciência e a tecnologia têm desenvolvido alguns recursos e equipamentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, proporcionando mais acessibilidade a elas. Veja alguns exemplos deles a seguir. A calçada que eu falei para vocês está mostrando aqui na página 100, a foto da calçada, tá certo? Para tornar mais seguro o deslocamento dessas pessoas, eles colocam essas implantações de faixas em alto relevo, tá certo? Os cães guias são escolhidos também entre aqueles que são mais fáceis de treinar e passam cerca de 1 ano em treinamento. Os cães guias, eles servem para ajudar as pessoas que têm deficiência visual também a se locomover de um lado para o outro, tá bom? Aqui no livro de vocês também mostra outras coisas que tem até no nosso celular e às vezes a gente não sabe, que a gente não mexe nas configurações todas. Existem aplicativos e programas para celulares, tablets e computadores que ajudam o dia a dia das pessoas com deficiência visual. Por exemplo, há um aplicativo que permite que pessoas que enxergam ajudem os cegos a resolver alguns problemas, como lerem uma etiqueta, um rótulo, uma conta, a validade de um produto e etc. Há outro que reconhece e fala o nome do objeto que os cegos queiram saber. Existem ainda aplicativos que leem a tela do computador do celular, transformando o texto em som. E outros que ampliam imagens e textos, facilitando a leitura de pessoas com baixa visão. Existem alguns GPS. O que é um GPS? É uma sigla em inglês que significa Sistema de Posicionamento Global. É um sistema que fornece por meio de um aparelho a localização geográfica da pessoa na superfície terrestre. Então, se a gente tiver com o GPS ligado, ele mostra onde a gente está naquele local do planeta. Existem alguns GPS que orientam as pessoas com deficiência visual a saber onde estão e a chegar aos locais desejados. Lá no GPS do nosso celular, ele mostra os locais e se a gente tiver... Tem alguns deles que eles mostram falando, eles vão falar o local que a pessoa está e vão dizer o percurso também que aquela pessoa pode fazer. Se eu quero me deslocar até a escola, então ele vai falar assim para mim: siga adiante e entre na rua, daqui a 500 metros entre na rua tal, daqui a 200 metros entre na rua tal, à direita, à esquerda, e aí ele vai falando e vai mostrando. A lupa possui uma lente que aumenta imagens e texto. No nosso celular e no nosso computador tem a lupa, que ela consegue aumentar as imagens e os textos que são mostrados na nossa tela, tá certo? As pessoas com baixa visão colocam esse instrumento sobre a imagem ou texto que querem visualizar e assim conseguem fazer a leitura. Alguns deles possuem luz para melhorar a leitura quando a iluminação do local não está boa. Então, alguns dos nossos aplicativos de celular, eles trazem já essas acessibilidades para quem tem surdez, para quem tem problemas com baixa visão, para quem tem problemas de cegueira. Aí, quando a gente bota lá na nossa configuração do celular, tem mostrando lá o nome acessibilidade. E aí ele vai te dar várias opções. Por favor, não mexa nas configurações do celular da mãe de vocês, do pai de vocês, para não dar problema, tá? Essas opções são para quem realmente tem esse tipo de deficiência, que é para poder ajudar, tá certo? Aqui no nosso livro, na página 103, também está falando dos recursos tecnológicos para as deficiências relacionadas ao tato, que é a nossa mãozinha, né? Representado pela nossa mão. A gente não consegue ter o tato das coisas, de algumas coisas. Quando uma pessoa nasce sem um membro ou perde por algum motivo, o sentido do tato é prejudicado, já que as extremidades do corpo são as áreas mais sensíveis e, por isso, muito importantes para esse sentido. Nesse caso, o que se pode fazer é fabricar um modelo do braço, mão, perna ou pé. Entretanto, esse membro artificial não possui tato, embora seja confortável e articulado, permitindo os movimentos. O que é articulado? É quando ele consegue fazer os movimentos que os nossos membros fazem, tá certo? Porém, esses membros artificiais, eles não têm tato, eles não conseguem sentir as coisas. Não conseguem sentir se tá quente, se tá frio. Não conseguem sentir um beliscão que a gente dá assim na pele, ó.
Se fosse uma mãozinha falsa, não conseguia, né? Uma mãozinha de prótese. Existem alguns modelos de membros artificiais bem parecidos com os naturais. Apesar de o tato ser um sentido muito difícil de ser reproduzido, cientistas de várias partes do mundo realizam conquistas que possibilitem a criação de peles artificiais. Essas peles, feitas com um tipo especial de material, seriam colocadas sobre membros artificiais, permitindo que a pessoa sinta se algo a tocou, se algo está quente ou frio, se é úmido ou seco. Então, a inovação, a tecnologia está a cada dia que se passa inovando para o bem dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Que aí eles conseguem trazer várias inovações e permitindo que a pessoa tenha uma vida quase igual que ela tinha antes da perca daquele membro, não é isso? Nosso livrinho, nós estamos mostrando todos esses tipos de deficiência, por quê? Porque é muito importante que a gente tenha acessibilidade, que a gente seja acessível às outras pessoas que têm deficiência. Não é porque o meu coleguinha tem algum tipo de deficiência que ele não vai aprender, que ele não vai saber ler, saber escrever. Vocês estão vendo que a gente consegue várias coisas através da tecnologia e dos sistemas que foram desenvolvidos para essas pessoas, não é isso? Nos Estados Unidos, está sendo feita uma pesquisa que já produziu um tipo de pele artificial, transparente e flexível, a qual percebe algumas sensações de tato. O que é flexibilidade? Flexível. Algo que pode ser curvado ou dobrado sem quebrar. A gente pode mexer, ser bem maleável e não quebra. Então, esses tipos de acessibilidade, tipos de sensível, né, também, essas peles, quanto mais sensíveis, melhor é para quem perdeu algum tipo de membro. Agora, vocês vão ficar aqui na página 105 com a nossa revisãozinha do capítulo. Vocês podem ler e realizar as atividades que tem no nosso livro, para a gente terminar o nosso livro 1 de ciências, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nosso cartaz em braille ficou muito lindo. Quando a gente voltar para a sala de aula, a tia vai levar para mostrar para vocês, tá certo? Até a próxima aula, meus amores!